Estamos então. Muito bem. Então, retomando o que vos dizia, nota prévia. Portanto, estes resultados abrangem o período de 1 de julho de 23 a 30 de junho de 24 e, portanto, naturalmente, tendo o atual Conselho de Administração tomado posse a 28 de maio de 2024, este exercício corresponde a 11 meses de administração anterior, digamos assim, e cerca de um mês de nova administração. Feito um bocadinho esta nota prévia, dar-vos aqui um pouco nota daquilo que são os principais... Deixa-me só um instantinho. Pronto, dar-vos aqui então nota do que são os principais destaques deste exercício 23-24. Portanto, começando aqui pela primeira mensagem, uma mensagem positiva de um crescimento de todas as linhas de receitas operacionais e, em particular, daquilo que chamamos aqui as receitas comerciais. Vamos ver todos estes temas com mais detalhe, mas nesta altura é só para vos dar aqui um pouco as mensagens principais. Apesar deste crescimento positivo das receitas operacionais, o resultado operacional acaba por ficar próximo de zero, à semelhança do exercício anterior, 22-23, e depois os resultados com transações de passos de jogadores, apesar de serem positivos, são insuficientes para compensar custos financeiros bastante significativos e que se agravaram relativamente ao exercício anterior e, portanto, na conjugação destes dois efeitos, o resultado líquido deste exercício 23-24 continua, apesar de melhorar face ao exercício anterior, continua ainda em território bastante negativo. Este slide dá-vos aqui os grandes números, em termos de resumo daquilo que é a atividade. A atividade de uma SAD é constituída de forma muito simplificada, se quisermos, na atividade mais operacional, que acaba por estar resumido ali naquela primeira linha a escuro, que chamamos resultado operacional, portanto, onde se aqui incluem as receitas principais recorrentes e operacionais da SAD, portanto, desde os direitos televisivos, as receitas da UEFA, chamadas receitas comerciais, e onde se incluem também, naturalmente, os custos operacionais totais, custos com o pessoal, FSEs, etc. Portanto, na conjugação da atividade operacional, gera-se um resultado operacional, que no caso do Futebol Clube de Porto SAD, tem sido um resultado operacional nos últimos 4 anos, foram 4 anos de participação na Champions, sempre próximos de zero. Este último exercício não foi uma exceção e, portanto, no exercício anterior foi praticamente zero, e neste exercício foi ligeiramente negativo, mas próximo do zero. A segunda atividade, ou uma outra atividade de qualquer SAD, que é muito importante, é que tem a ver com as transações de passos de jogadores, que acaba depois de estar condensada naquele resultado com transações de passos. Este resultado com transações de passos tem aqui essencialmente 3 linhas, portanto, os proveitos com as vendas de passos de jogadores, os custos diretos associados a esses passos de jogadores e as amortizações de passos de jogadores. Portanto, os jogadores em que investimos na compra do passe têm que ser amortizados todos os anos. E, portanto, na conjugação destes 3 efeitos de vendas, custos das vendas e amortizações, resulta aquele resultado com transações de passes, que este ano foi positivo, este último ano, 9 milhões de euros, ao contrário do ano anterior, que tinha sido negativo. Mas depois, no fundo, a conjugação de resultado operacional e resultado com transações de passos de jogadores é o que nos permite cobrir os custos financeiros da nossa atividade. E, portanto, resultados operacionais próximos de zero e resultados com transações de passos positivos, mas pouco expressivos, levam a resultado líquido negativo. E foi exatamente o que aconteceu. Portanto, isto também com um peso relevante destes custos financeiros, que vamos ver mais à frente, que tiveram um agravamento
relativamente significativo face ao ano anterior. Portanto, iniciando agora aqui uma análise da atividade um bocadinho mais operacional, as tais mensagens positivas que referi no início da apresentação, portanto, em todas as linhas de receitas operacionais registamos crescimento, portanto, 3 grandes áreas em termos de receitas operacionais, que são aqui as 3 que estão aqui descritas neste slide, portanto, receitas de provas da UEFA, receitas de direitos televisivos e aquilo a que chamamos receitas comerciais, chamemos assim, terceiro bloco. Portanto, receitas de provas da UEFA são muito importantes para qualquer SAD e registaram um incremento, passaram de 61 milhões para cerca de 65 milhões e aqui isto resultou essencialmente tendo sido a participação ou a performance desportiva do Futebol Clube Porto neste último exercício praticamente igual ao exercício anterior. Foi um exercício em que participámos na Champions, recordo, tivemos 4 vitórias na fase de grupos, passámos aos oitavos de final e fomos eliminados nos oitavos de final. Foi exatamente a mesma coisa que tinha acontecido em 22-23. Portanto, este incremento não se justifica por performance desportiva, porque foi igual ao exercício anterior, justificou-se essencialmente por um maior valor atribuído no início da temporada, fruto de uma melhoria do ranking do Futebol Clube Porto nas últimas 10 épocas. Passámos de 12º para 10º lugar na posição do ranking da UEFA e em função daquilo que eram a forma de distribuição do bolo global, isso deu origem a um incremento de receita na ordem dos cerca de 4 milhões de euros e, portanto, um aumento que foi ainda bastante expressivo. Relativamente aos direitos televisivos, trata-se de um contrato que está fechado até junho de 2028, que tem um valor fixo por ano e, portanto, todos os anos registamos receitas na ordem dos cerca de 43 milhões e, portanto, aqui não há qualquer variação significativa a referir. Finalmente, no último bloco, em termos de crescimento percentual, é aquele que cresce mais, portanto, as tais receitas comerciais, que incluem aqui um conjunto de coisas que detalhamos no quadro seguinte, mas onde há claramente de notar um crescimento assinalável na ordem dos cerca de 6,3 milhões de um ano para o outro. E estas receitas comerciais resultam essencialmente destes 4 grandes blocos. Portanto, começando pelo merchandising, representa aqui a atividade de venda de produtos associados ao Futebol Clube do Porto e, em particular, das camisolas, onde tivemos um salto grande de cerca de 2 milhões de euros, de 9 para 11, e aqui de destacar o particular sucesso que a terceira camisola do nosso equipamento do ano passado registrou em termos de vendas e que possibilitou um acréscimo de receita relevante. Na área da bilhética tivemos também uma melhoria do resultado, portanto aqui dentro da bilhética temos os bilhetes jogo a jogo e os lugares anuais e tivemos uma melhoria também relativamente expressiva, na ordem dos 10% em termos percentuais, cerca de 1 milhão de euros, sendo de notar que contribuíram em grande medida para este crescimento as boas receitas que tivemos no jogo com o Barcelona na fase de grupos da Champions e depois no jogo dos quartos de final com o Arsenal. Em termos de Corporate Hospitality, portanto camarotes e tribuna VIP, tivemos também um aumento da ordem dos 12%, cerca de 1 milhão de euros, sendo de registar que temos 100% de ocupação destes espaços, portanto comercializámos o ano passado 100% dos lugares disponíveis em termos de camarotes e de tribuna VIP. Finalmente, na área da publicidade e sponsorização, também um crescimento na ordem dos 13%, também expressivo, praticamente 2,4 milhões de euros, também com um incremento em várias áreas. Portanto, voltando um bocadinho àquele agregado que vos referia no início, o resultado operacional resulta da conjugação destas receitas operacionais, que passamos agora com mais detalhe, e dos custos operacionais recorrentes da SAD. Aqui não temos a desagregação, mas essencialmente estamos a falar a rúbrica principal, custos com o pessoal, FSS e outros custos. E, portanto, olhando para a evolução deste último ano, tivemos um incremento de receitas que se situou no total em cerca de 8 milhões de euros, que infelizmente acabou por ser anulado por um crescimento que tivemos em termos de custos operacionais
de cerca de 2 milhões e que levam a que o resultado operacional se situe no tal próximo de zero, mas ligeiramente negativo, cerca de 2 milhões de euros. Importante notar que nestes resultados de 23-24 temos aqui alguns impactos que chamamos não recorrentes, portanto fatores que não temos todos os anos e que acabaram por penalizar o resultado operacional do Futebol Clube Porto SAD neste último exercício e que estão ali na parte direita, em baixo do slide. E recapitulando, temos a multa da UEFA que está nas contas de 23-24, 1,5 milhões de euros. Temos também imparidade relativamente ao goodwill do Porto Canal, mais cerca de 2 milhões de euros. Depois uma imparidade adicional de ativos fixos, também mais cerca de 2 milhões de euros. E finalmente registámos aqui cerca de 6 milhões, à volta de 6 milhões em termos de provisões, uma relativamente a uma contingência com o clube de futebol por causa de uma transferência de um jogador e outra relativamente a temas de tributação associado a gratificações aos atletas. E, portanto, sendo estes custos de natureza não recorrente e acabando por impactar os resultados do ano passado, são custos que num ano normal não teríamos. Portanto, se não tivéssemos tido estes custos, teríamos tido um resultado operacional positivo, mas, logicamente, havia que os registar, dado um bocadinho ou as contingências ou as concretizações desses custos que se registaram, como foi, por exemplo, o caso da multa da UEFA. Passando agora para a tal atividade de transações com passos de jogadores. Portanto, até agora vimos um bocadinho o que é a atividade operacional e, portanto, a outra atividade muito relevante de qualquer SAD, que são as transações com passos de jogadores. E aqui voltámos atrás mais 2 anos e incluímos aqui mais 2 exercícios para vermos um pouco a importância que estes resultados têm para a consecução de um resultado líquido positivo de qualquer SAD e, neste caso concreto, do Futebol Clube Porto SAD. E, portanto, o que vemos aqui é que, se olharmos para os exercícios mais anteriores, portanto, 20-21 e 21-22, tivemos 2 bons anos em termos de resultados com transações de passes, em que registámos num ano 30 milhões e no outro ano 45 milhões, e temos ali identificados as vendas mais relevantes que ocorreram em cada ano. No exercício de 22-23 foi um ano relativamente fraco em termos de vendas e, portanto, gerou um resultado de transações de passes bastante negativo. E este último ano foi um ano em que a nossa principal venda do atleta Otávio permitiu-nos voltarmos a estar em território positivo no que respeita às transações de passos de jogadores, mas ainda assim com um valor insuficiente para cobrir os tais encargos financeiros e, portanto, os 9 milhões que registamos não possibilitaram que ficássemos, em termos de resultado líquido, em área positiva. Portanto, o que aqui vemos é que, com a estrutura de receitas, e estamos a falar em 4 anos de Champions League, portanto, onde temos tipicamente sempre receitas UEFA acima dos 60 milhões. Portanto, com a Champions League e com a estrutura de custos do Futebol Clube Porto SAD, precisamos de gerar na ordem de 20, 25 milhões, 30 milhões de resultados com transações de passos de jogadores para termos resultado líquido positivo. Portanto, esta é um bocadinho a realidade atual. Portanto, reforço com a estrutura de receitas que temos hoje, que inclui participação na Champions, e com a estrutura de custos que tínhamos até junho do ano passado. E, portanto, abaixo de 20, 25 milhões de resultados com transações de passos significa resultado líquido negativo e foi o que aconteceu o ano passado. E aqui a nota que já referi no início, mas dando agora um bocado mais de detalhe, mais uma vez. Encargos financeiros resultam do total de dívida que temos, essencialmente a dívida financeira, que é a dívida que é remunerada, e do custo financeiro dessa dívida. E tivemos um agravamento muitíssimo significativo de 22-23 para 23-24. Passámos de cerca de 23 para cerca de 30 milhões em termos de encargos financeiros, um número, diria, insustentável em termos de custo.
Para este aumento, uma vez que a dívida financeira até se reduziu um pouco de um ano para o outro, contribuiu essencialmente novos financiamentos. Algumas falhas nesta apresentação do relatório de contas. Voltaremos assim que possível ao contacto com o Tiago Martins, também no estádio do Dragão, nesta apresentação do relatório de contas, que aliás foi oficialmente apresentado à CMVM no dia de ontem, mas que está a ser apresentado ao público no estádio do Dragão na manhã de hoje. Aliás, começou há pouco às 10 em ponto da manhã, com o presidente André Vilas-Boas também a marcar presença, assim como o CFO do clube, que está neste momento também a fazer essa apresentação detalhada do relatório de contas do Futebol Clube do Porto, no estádio do Dragão, neste preciso momento. Como eu disse, começou há pouco e estamos precisamente a tentar voltar a entrar em contacto com essa apresentação do relatório de contas. É José Pereira da Costa que continua a falar por este momento. Que no nosso entender, deveria ser o custo financeiro normal desta atividade. Uma última nota para a questão da reavaliação do estádio do Dragão e para o respectivo impacto em termos de capital próprio. Aqui neste slide fazemos um bocadinho contamos a história desde o início. Portanto, o estádio do Dragão em 2023 tinha um valor contabilístico de 112 milhões de euros. No final de 2023 foi efetuada uma primeira reavaliação, ainda pela anterior administração, que levou o valor do estádio do Dragão para os 279 milhões de euros. Em termos de impacto nos capitais próprios, que está na linha de baixo, estes mais 167 de valor contabilístico resultaram em impacto em capitais próprios de cerca de 130 milhões, porque houve que deduzir aqui o passivo por impostos diferidos. Esta reavaliação veio a ser desafiada pela CMVM, num processo que se iniciou em março do ano passado e que durou até agora, portanto, em que nos acabou por obrigar a rever a avaliação do estádio do Dragão. Continuamos, aqui trata-se essencialmente, não queria entrar aqui em aspectos demasiado técnicos, mas trata-se aqui de uma metodologia distinta que foi utilizada para a avaliação do estádio. Portanto, inicialmente tínhamos a chamado método do rendimento, em que se avaliou o estádio do Dragão em função do que eram os fluxos de caixa gerados pelo estádio, com base no plano de negócios que existia, essencialmente contabilizando aqui as receitas do estádio, portanto, bilhética, lugares anuais, corporate hospitality, etc. A CMVM questionou que se essas receitas, chamemos assim, eram exclusivas do ativo estádio ou se para essas receitas contribuíam outros ativos e, portanto, desconsiderou a avaliação que foi feita e, portanto, apresentámos uma abordagem distinta que também passa pelo método do rendimento, mas em que aqui, em vez de utilizarmos estes fluxos de caixa, chamemos-lhe mais operacionais, utilizamos os fluxos de caixa de uma renda, portanto, considerar o estádio do Dragão mais como um ativo imobiliário e, portanto, fazer o desconto das rendas que um clube de futebol pagaria para utilizar esse estádio. Portanto, usamos algum benchmark em termos do que seriam rendas para estádios comparáveis com o nosso. Esta metodologia foi aceita pela CMVM e, portanto, desta nova metodologia, obviamente depois descontando estes fluxos para o presente, resultou uma nova valorização do estádio, que agora se situa nos 213 milhões de euros. Portanto, relativamente a dezembro, houve aqui uma redução de 66 milhões e em termos de capitais próprios, mais uma vez descontando o efeito do passivo por impostos diferidos, tivemos uma redução de capitais próprios neste semestre na ordem dos 47 milhões de euros. Portanto, a avaliação reduziu-se 66, mas descontando o efeito de imposto, o impacto em capitais próprios foi de 47 milhões. De qualquer das formas, e voltando um bocadinho
a fita do tempo ao início. Se compararmos com o valor que tínhamos em 2023, ainda estamos a falar em cerca de mais 100 milhões de euros no total, portanto, comparando os 112 com os 213 e com o impacto em capital próprio que continua a ser positivo. Pronto, chegados aqui, gostávamos de, e tendo feito aqui um pouco a apresentação de resultados de 23-24, gostávamos de apontar claramente e de definir claramente aquilo que, no nosso entender, é o ponto de partida para um novo ciclo, que agora se inicia de 4 anos, que é o mandato desta administração da SAD. E, portanto, algumas notas, e volto a usar um bocadinho a mesma estrutura que usei na apresentação de resultados, algumas notas relevantes que gostava de vos passar relativamente às receitas operacionais. Portanto, começando pelas receitas da UEFA, qual é o ponto de partida? E agora já estamos a falar um pouco para este exercício 24-25. Portanto, o ponto de partida foi, infelizmente, o Futebol Clube do Porto não se qualificou para a Champions League, nesta época, e aqui estamos a mapear quer o impacto económico, o impacto na demonstração de resultados, quer o impacto em termos de tesouraria, que também tem, obviamente, um peso grande. Portanto, o impacto económico desta não participação, de acordo com aquilo que são as receitas previstas para esta época e as novas regras em termos de distribuição de valores da UEFA, significa uma perda em termos económicos que situamos entre 40 a 45 milhões de euros, assumindo uma performance desportiva mais ou menos similar. Ou seja, neste ano estamos a participar na Liga Europa e, portanto, assumindo que passamos a fase de grupos, mesmo assim, Liga Europa versus Champions League significa, para nós, uma perda de receita na ordem dos 40 a 45 milhões de euros no final do ano. Com uma questão também relevante, é porque em termos de tesouraria, a parte principal do prémio de participação que é recebida em setembro, o facto de termos sido, entre aspas, despromovidos da Champions para a Liga Europa, significou uma perda em tesouraria de receita imediata, de receita cash, na ordem dos 30 milhões de euros. Pelo lado positivo, este ano 24-25 temos a qualificação para o Campeonato do Mundo de Clubes, que se vai desenrolar entre junho e julho, mas em que estimamos que o prémio de participação venha a ser contabilizado ainda neste exercício 24-25, e a nota que gostávamos de deixar é que não é certo, mas tudo leva a crer que a receita gerada pelo Campeonato do Mundo de Clubes venha a ficar abaixo daquilo que foi inicialmente falado ou daquilo que foi inicialmente estimado. Portanto, parece-nos que aquele valor de 50 milhões de euros que se falava de receita potencial de participação no Campeonato do Mundo de Clubes, vamos ficar um bom bocado aquém deste valor. Portanto, ainda é incerto, ainda estamos aqui com pouca informação sobre isto, mas tudo leva a crer que o valor será inferior. E outro aspecto relevante, em termos de tesouraria, isto neste momento não nos ajudou em nada, porque o campeonato decorre em junho e, portanto, nunca antes de abril, maio do próximo ano, poderemos ter acesso a estas verbas. Portanto, tivemos, na conjugação destes dois efeitos de despromoção para a Liga Europa e qualificação para o Campeonato do Mundo de Clubes, isto significou, no curto prazo, uma pressão em termos de tesouraria de 30 milhões, que foi a perda de receita que tivemos nas provas da UEFA, ainda que possa vir a ser compensado no final deste exercício. Relativamente aos direitos televisivos, também uma nota que gostávamos de deixar 100% clara. Em termos de impacto económico, isto é um contrato que tem mais ou menos o mesmo valor por ano e, portanto, aqui não há, digamos, vamos registar em termos de demonstração de resultados os tais 43 milhões até 2028, aqui não há nem perda nem ganho, mas em termos de tesouraria a situação não é igual, uma vez que os valores das receitas dos direitos televisivos estão descontados até dezembro de 2027. Portanto, nos próximos 4 anos, temos já 3,5 anos
descontados em termos de receitas, descontados com uma taxa bastante elevada, acima dos 10%. E, portanto, para terem um bocadinho uma ideia deste impacto, nós vamos ter, praticamente, nos próximos 3 anos, vamos registar todos os anos receitas de 43 milhões, mas cash vai ser 0. Portanto, vamos ter aqui uma discrepância entre demonstração de resultados e tesouraria de 43 milhões. E se olharmos para o agregado dos 4 anos, até junho de 28, para um valor total de 170 milhões, portanto, os 43 vezes 4, vamos ter cash no montante de 32 milhões. Portanto, vai-nos faltar, durante os próximos 4 anos, cerca de 140 milhões em termos de tesouraria, sendo que estes 32 milhões, maioritariamente, vão ocorrer a partir de janeiro de 28. Portanto, vamos ter 3 anos e meio, praticamente sem receitas de direitos televisivos, receitas cash, obviamente. Receitas, vamos continuar a registá-las na demonstração de resultados, mas sem receitas cash de direitos televisivos. Isto agora parece que bloqueou. Portanto, se puder passar. Questão agora relacionada com a própria apresentação por parte... Ok. Pronto, passando agora para as receitas comerciais. Pronto, receitas comerciais, quando este novo Conselho de Administração assumiu, existia um acordo para explorar a atividade operacional do Estádio do Dragão, um acordo celebrado com a Ítaca, um acordo em que o Futebol Clube do Porto cedia 30% dos direitos económicos por 65 milhões de euros, por um acordo para os próximos, uma parceria para os próximos 25 anos. Portanto, em termos de impacto económico, estimamos que esta atividade venha a ser aqui chamaria um motor de crescimento da atividade do Futebol Clube do Porto SAD. Estas receitas comerciais pensamos que têm aqui bastante potencial de crescimento, portanto é um impacto que diríamos positivo. Já no contexto da atual mandato do Conselho de Administração e em agosto de 2024, e após uma renegociação deste acordo com os nossos parceiros, com a Ítaca, que se encontra também aqui descrita neste slide ali na parte esquerda, em baixo, conseguimos melhorar substancialmente este acordo, portanto, esta cedência dos 30% dos direitos económicos, passamos de 65 milhões para um valor potencial total de cerca de 100 milhões, portanto, acrescem mais 35 milhões em função do cumprimento de determinados objetivos, alguns dos quais nos parecem perfeitamente materializáveis, e, portanto, o valor, achamos que seguramente vai ser superior aos 65 milhões, ainda com uma diferença relevante, o valor a encaixar de imediato no closing da operação, passando de 40 para 50 milhões de euros, portanto, em termos de tesouraria, 10 milhões de euros adicionais, e introduzindo também algo que não estava previsto no acordo anterior, que é a opção do Futebol Clube do Porto recomprar estes 30% dos direitos económicos em 2 momentos no tempo, no 10º e no 15º ano desta parceria. O impacto de tesouraria deste acordo já se verificou, uma vez que na semana passada, ou nesta semana, aliás, concretizamos e celebramos aqui, assinámos os contratos com a Ítaca, e, portanto, já se concretizou este encaixe de 50 milhões que referíamos, portanto, que foi o tal encaixe que foi negociado de 40 para 50, portanto, esta semana já temos 50 milhões nas nossas contas bancárias, dos quais 15 milhões se destinam a financiar os investimentos no estádio que vamos fazer, no sentido de modernizarmos o equipamento, em particular as áreas corporate, mas também diria que todas as áreas no geral, e proporcionar aqui uma melhor experiência aos sócios e adeptos do Futebol Clube do Porto. Uma nota adicional que gostava de também deixar é que, uma vez que as receitas dos lugares anuais
já se encontravam descontadas para este ano e para o próximo ano, portanto 24, 25 e 25, 26, a este valor de 50 milhões abateram cerca de 6 milhões de euros de valores que já tinham sido descontados e que tiveram que ser reembolsados. Portanto, o impacto líquido desta operação foi não os 50, mas 44 milhões, porque mais uma vez aqui também tínhamos tido uma antecipação de receitas, a qual acabou por ter que ser agora também reembolsada. Situação de tesouraria, e aqui também deixar aqui um retrato com alguns factos que gostaríamos de salientar. Portanto, quanto a esta administração tomou posse em 28 de maio, e esta questão já foi por demais apresentada e discutida, mas a liquidez que tínhamos estava em níveis mínimos históricos, acresce a esta liquidez muito reduzida, e não vale a pena pôr aqui números, estes números já foram amplamente difundidos, mas não existia nenhum processo de financiamento em curso para aceder à liquidez. A única operação que estava a decorrer era a operação da Ítaca, o tal acordo que tinha sido celebrado por 65 milhões e que nós conseguimos, ou que este Conselho de Administração conseguiu renegociar para no limite de 100 milhões de euros, mas esta operação da Ítaca só teria impacto em tesouraria em outubro, como veio a ter, uma vez que para ela se concretizar tivemos que constituir uma nova sociedade, que foi a Porto Stadco, por cisão da Porto Comercial. Estas cisões demoram tempo, tivemos que decorrer 3 meses, o chamado prazo de oposição de credores, e, portanto, esta operação não foi atrasada em nada pela renegociação, uma vez que a cisão já estava a correr e nós deixámos que ela assim continuasse, e, portanto, só haveria liquidez relevante em outubro, como se veio a concretizar, e, portanto, para além deste processo não existia mais nada, não existia nenhum processo de negociação com quaisquer tipo de entidades que pudessem levar a algum financiamento e algum acesso à liquidez. Portanto, primeira mensagem, liquidez imediata, quase zero. Segunda mensagem, compromissos imediatos até final de maio, eram entre salários, impostos de segurança social e outros pagamentos diversos, 12 milhões de euros. Até final de junho, controle da UEFA. A UEFA faz controles trimestrais no final portanto, a 30 de junho, controle da UEFA. Tínhamos mais pagamentos que nós chamamos aqui imperativos, porque são pagamentos que, se não forem realizados, geram incumprimento da regra que já nos levou a termos tido a multa e a pena suspensa, e, portanto, em caso de novo incumprimento, significa desqualificação das competições europeias, e, portanto, até final de junho, pagamentos imperativos a clubes de cerca de 16 milhões de euros. E depois outro retrato que também importa, se calhar, salientar, e apesar do relatório de contas ter sido publicado ontem, não vi nas notícias que surgiram nenhuma referência a este tema, mas à data de 30 de junho de 24, o Futebol Clube Porto SAD tem um desbalanceamento de tesouraria entre passivo corrente a menos de 12 meses, e aqui só estamos a concentrar em passivo corrente mais, eu chamaria mais imperativo, portanto, pagamentos a clubes, sobretudo, e eu incluo aqui agentes, mas o mais importante, claramente, é pagamentos a clubes. Pagamentos a clubes nos próximos 12 meses, contados 30 de junho, por transferências de jogadores passados, temos um montante acima dos 90 milhões de euros. Para valores a receber de clubes por transferências passadas, de 7 milhões de euros. Porquê 7 milhões? Fomos vendendo jogadores no passado, porque estes valores destas transferências também foram totalmente descontados. Portanto, em termos de balanço entre pagamentos a clubes por transferências e na tal atividade de transações com passos de jogadores, pagamentos a clubes e recebimentos a clubes,
temos aqui um desbalanceamento na ordem dos 80 e tal milhões de euros, que acresce, está refletido nas contas, obviamente, isto está no passivo, mas acresce à nossa dívida financeira. A dívida que não vence juros, mas que tem que ser paga, porque, mais uma vez, se não for paga, controles da UEFA trimestrais e desqualificação de participação nas competições europeias, com a situação de incumprimento que herdamos da administração anterior. Última nota, fornecedores correntes. Pronto, temos muitos fornecedores nesta atividade e portanto, quando tomamos posse como Conselho de Administração, dívidas vencidas a fornecedores correntes, 16 milhões de euros. Portanto, não estamos a falar em água e luz, porque aí cortam a água e cortam a luz, mas estamos a falar em tratamento de relva, segurança, limpeza, etc. Portanto, felizmente temos tido aqui um conjunto de parceiros bastante pacientes que têm continuado a prestar o serviço, apesar do Futebol Clube Porto, em muitos casos, não ter vindo a honrar os pagamentos normais que deveria fazer todos os meses. E, portanto, quando iniciamos funções, 16 milhões de pagamentos a fornecedores já fora de prazo, para além daquilo que é o pagamento corrente. Portanto, este é um pouco o retrato que gostávamos de deixar daquilo que chamamos o tal ponto de partida deste Conselho de Administração para este ciclo de 4 anos. E, portanto, a última parte da apresentação vai ser agora um bocadinho para repassar aquilo que são alguns... O que é que fizemos desde então, no fundo? O que é que fizemos, que resultados é que alcançamos até à data e lançar aqui algumas perspectivas futuras. O que é que foi feito, nomeadamente aqui, para a grande preocupação no início deste mandato, que foi assegurar liquidez? O que é que foi feito? Portanto, a primeira coisa, lançámos um programa de papel comercial, conseguimos levantar cerca de 12 milhões de euros, a 5%, e eu reforço, a 5%, portanto estamos a falar de custo muito inferior àqueles custos que vimos do último exercício, e tivemos aqui essencialmente investidores que acreditaram no Futebol Clube Porto e que, sobretudo, são amigos do Futebol Clube Porto. Portanto, estamos a falar essencialmente sócios e adeptos do Futebol Clube Porto que nos apoiaram nesta fase difícil. Em segundo lugar, tratámos de procurar gerar receita rapidamente, que nos também gerasse rapidamente liquidez. E, portanto, lançámos aqui um conjunto de iniciativas comerciais sem custo, das quais destacaria a campanha de sócios, campanha de lugares anuais, campanha de vendermos o mais possível, ou esgotarmos o mais possível a capacidade em termos de bilhética no nosso estádio e de corporate hospitality, e já vamos ver alguns resultados concretos destas iniciativas. Terceira área, normal, numa situação deste género, contenção de custos, e aqui também já referimos os custos principais de qualquer SAD, são os custos com o pessoal, e portanto aqui também contenção de custos essencialmente salariais, quer ao nível da equipa principal de futebol, quer ao nível dos funcionários, incluindo a administração. E aqui a conta que fizemos é um impacto anualizado entre saídas e entradas do plantel, não colocando no mesmo plano, mas também entre saídas e entradas ao nível da administração e algumas saídas de funcionários, temos impacto anualizado na ordem de 6 milhões de euros que nos vão ajudar a equilibrar as nossas contas para este ano. A última área, também muito importante, mas também já tinha referido no início, para qualquer SAD esta atividade de transações com passos de jogadores é fundamental. A primeira janela de transferências de verão desta administração, consideramos que foi uma janela muito positiva, com receitas
significativas provenientes de vendas e de empréstimos de jogadores, portanto, receitas totais de cerca de 60 milhões fixas, com cerca de 20 milhões variáveis. Estes variáveis, uma boa parte deles também de relativa fácil concretização, para compras de jogadores que se situaram bem abaixo disto, e vamos ter ali depois um slide mais à frente onde vamos detalhar um bocadinho mais este ponto. E, portanto, todas estas iniciativas contribuíram para conseguíssemos cumprir o controle de junho, 30 de junho, e para que conseguíssemos cumprir o controle de 30 de setembro, que também já está concretizado. Alguns números daquilo que vos referi relativamente às iniciativas comerciais. Começando pelos lugares anuais, o ano passado a nossa receita total de lugares anuais foi 4,6 milhões de euros, e com os lugares anuais que vendemos este ano, a receita anualizada destes lugares anuais vai ser de 6,1 milhões de euros. Isto já está concretizado, está fechado. Portanto, este número já, se alterar, é para subir um pouco. Pronto. Normalmente, no final do ano, lança-se uma campanha de lugares anuais para a segunda metade do ano. Não é que tenha números muito expressivos, mas se alguma coisa variar, será para cima. Portanto, tivemos aqui um aumento só em lugares anuais de 1,5 milhões de euros, um aumento na ordem dos 33%, e, portanto, claramente um número muito relevante. Número de lugares anuais vendidos, também um acréscimo importante. Passámos de 22,7 mil lugares para 27,6, portanto, mais 5 mil lugares anuais vendidos. E, portanto, voltando atrás, tivemos o recorde de lugares anuais desde o primeiro ano de Estádio do Dragão. Portanto, desde o ano 2004, 2005, nunca tínhamos vendido tantos lugares anuais e, portanto, isto é o que acaba por justificar em grandíssima medida este aumento da receita que agora vos falava. Número de sócios, um aumento também muito importante. Passámos de cerca de 125 mil para acima dos 140 mil sócios. Estes números acabam por não integrar, em termos de receita, a atividade da SAD, estão no clube, mas são números que também mostram a dinamização e mobilização dos adeptos agora nestes últimos meses. Receita de bilhética jogo a jogo. Aqui tivemos 7 jogos, isto é até 30 de setembro. Portanto, são números chamemos assim, do trimestre. Portanto, até 30 de setembro tivemos 7 jogos, em 6 deles tivemos lotação esgotada. Realço que não houve nenhum clássico nestes 6 jogos, tivemos jogos de apresentação, jogos da Liga, chamemos-lhe normais. O ano passado também não tínhamos nenhum clássico, portanto estamos a falar em números que são comparáveis, mas que já demonstram aqui claramente uma trajetória distinta, mostram, por um lado, o resultado daquilo que é a mobilização dos adeptos para os jogos do Futebol Clube Porto e mostram também algum impacto daquilo que foi a renegociação do protocolo com os grupos organizados de adeptos. Portanto, neste trimestre, para número de jogos e para tipologia de jogos comparável, estamos a falar em crescimentos de 70%. Portanto, 2 milhões para cerca de 3,4 milhões. Nas áreas de publicidade e corporate hospitality, também um aumento aqui menos expressivo, mas mesmo assim relevante, mais 1 milhão de euros. Portanto, foi mais 1 milhão de euros que aqui na nossa atividade cada milhão conta e, portanto, também contribuiu de forma positiva. Portanto, todas estas iniciativas comerciais ajudaram-nos também claramente a obter liquidez e ajudaram-nos naquilo que nos parece que é muitíssimo importante, que é voltarmos a ter credibilidade junto dos nossos parceiros. E, portanto, na primeira frente, que é uma frente crítica, a frente UEFA e monitorização da UEFA, permitiu-nos, já referido, mas passarmos plenamente e cumprirmos com sucesso os controles 30 de junho e 30 de setembro. Permitiu-nos começar a pagar, vamos lá, compromissos antigos,
e aqui chamava a atenção para que até 30 de setembro fizemos pagamentos no valor total de 34 milhões de euros, pagamentos que na sua grandíssima parte dizem respeito a transferências de jogadores passadas. Praticamente estes 34 milhões não incluem valores nada relevantes de contratações deste mercado de verão. E listamos aqui a título de exemplo aquilo que foram os pagamentos mais relevantes que, dentro destes 34 milhões que foram efetuados. E, portanto, aqui alguns nomes e alguns números. Portanto, David Carmo, 5,6 milhões, Verón, 5,3 milhões, Alan Varela, 3,3 milhões, Otávio, 3 milhões, Francisco Conceição, 2,1 milhões e Samuel Portugal, 1,5 milhões. Portanto, isto é só para dar um bocadinho um exemplo do que é que foi feito. Isto são pagamentos que são imperativos. Se não pagarmos, mais uma vez, não cumprimos o controle da UEFA e com as consequências que já referidas. Relativamente a agentes de jogadores, não foi feito praticamente nenhum pagamento. Esta frente aguarda a conclusão da auditoria forense. E relativamente a pagamentos a fornecedores, fomos mais ou menos conseguindo pagar aquilo que chamamos os consumos correntes, ou seja, não conseguimos abater a tal dívida dos 16 milhões que tínhamos. Pronto, ainda não tivemos essa possibilidade. Pensamos que, um pouco com algumas das coisas que vos vamos aqui apresentar mais à frente, vamos começar a reduzir essa dívida, mas pelo menos fomos conseguindo pagar aquilo que eram os consumos correntes e praticamente não houve nenhum fornecedor em que tivéssemos aumentado os saldos vencidos. Pelo menos retomámos um pouco a normalidade de ir pagando aquilo que íamos consumindo. Dando aqui alguma cor adicional sobre a janela de transferências e a tal atividade relevante das transações com passos de jogadores, isto é o resumo da janela de verão. Este slide não tem informação nova nenhuma, tudo isto está no portal da transparência. Portanto, estão aqui listadas todas as saídas, todas as entradas, valores de venda, valores de compra, comissões de intermediação. E, portanto, talvez aqui não interessa ir aqui muito ao detalhe, uma vez que isto são dados já conhecidos de todos. Mas se olharmos aqui para os grandes números, em termos de saídas, cerca de 60 milhões fixos e 20 milhões variáveis. Mais uma vez, faço aqui a nota que estes 20 milhões variáveis, temos aqui a expectativa de que uma boa parte deles venha a ser concretizado. Entradas de jogadores, 30 milhões. Portanto, estamos aqui a falar num saldo entre compras e vendas que no mínimo será de 30, podendo atingir perto de 50 se os 20 milhões se vierem a concretizar. E a última nota, valores de comissões de intermediação, 2,6 milhões de euros, 3% do volume de transações total. Portanto, relativamente aqui um bocadinho ao passado, uma redução também muitíssimo importante daquilo que foram as comissões de intermediação desta última janela de verão. Perspectivas futuras e um pouco o que é que podemos adiantar um pouco sobre o que está à nossa frente. Portanto, dois grandes pilares em termos de atuação. Começando aqui pelo pilar da esquerda, a nossa preocupação a curto prazo continua a ser muito de garantir liquidez. Portanto, tivemos os 50 milhões da concretização da Ítaca, que não foram 50 porque tivemos que pagar os 6 milhões das receitas antecipadas, portanto foram os tais 44, mas mesmo assim, face àquele volume gigante de pagamentos que eu vos referia, portanto, nos próximos 12 meses, 90 e tal milhões de pagamentos a clubes que temos que fazer para recebimentos quase zero. Portanto, a preocupação continua a ser da garantia de liquidez e aqui estamos a trabalhar para ter operações com prazos longos de reembolso e com custos normais. Com custos, chamamos-lhe aqui um custo atrativo, mas estamos a falar de custos normais. Portanto, nesta frente, já concretizado, já referido, a operação da Ítaca, 65 milhões valor fixo, com encaixe imediato de 50 milhões. Esta operação vai nos permitir reforçar os capitais próprios, portanto, nós até ao final do ano vamos ter uma melhoria de capitais próprios que decorre desta operação de 65 milhões, que é aquilo que podemos, à data de hoje, registar, uma vez que os tais earnouts, os 35 milhões,
só os podemos registar quando se efetivarem e quando concretizarmos os objetivos e quando se efetivar o earn-out. Para além desta operação, e nesta altura não podemos aqui dar mais detalhes, mas temos outras operações de financiamento em curso e que esperamos concretizar até final do ano. A operação que temos vindo a falar com a Banca Internacional continua a decorrer em termos de montagem da operação e de negociação, e esperamos ter a breve 3 novidades sobre isto, mas para além dessa estamos a trabalhar também noutras operações que nos irão seguramente trazer a liquidez que precisamos para passarmos a atuar como um clube normal, que paga aos seus fornecedores a tempo e horas, que honra os seus compromissos em termos nas mais diversas frentes. O segundo pilar, que é um pilar crítico para a sustentabilidade do Futebol Clube do Porto a prazo, é, no fundo, aqui o reequilíbrio económico. Portanto, temos que ter liquidez para garantir a solvência imediata, mas depois também temos que trabalhar para termos uma atividade que seja uma atividade equilibrada. E aqui as grandes prioridades vão continuar a potenciar as receitas operacionais e, em particular, as comerciais. Portanto, aqueles resultados que vos demos nota, vamos continuar a trabalhar no sentido de continuar a ter bons resultados. Importante continuar a manter o investimento na equipa principal, uma vez que sabemos que a participação nas provas da UEFA e, em particular, na UEFA Champions League é crítica. Pronto, e o valor que referimos de diferença entre Champions e Liga Europa representa praticamente 25% das receitas totais e, portanto, é crítico continuarmos a ter presença assídua como tivemos no passado na Champions League. Uma frente de gestão rigorosa de custos, que também vai passar por alguma transformação digital, e aqui também algumas iniciativas já lançadas nesta frente, também revisão do modelo empresarial do Grupo Futebol Clube do Porto, que nos permita ter aqui uma estrutura mais ligeira e custos mais baixos. E depois, na última frente, também uma prioridade, continuarmos a gerar resultados relevantes com transações de passos de jogadores. E, portanto, aqui em jeito de conclusão, as grandes mensagens que vos gostávamos de deixar, e um pouco percorrendo aqui toda a estrutura da apresentação. Começámos por descrever um pouco os resultados deste último exercício 23-24 e apontámos para tendências positivas nas receitas, mas ainda assim insuficientes para cobrir aquilo que foram os encargos financeiros elevados e, portanto, que nos levaram a um resultado líquido negativo de 21 milhões. Um ponto de partida para este ciclo de 4 anos que nós adjetivamos aqui como muito desafiante, portanto, tesouraria em mínimos históricos, desbalanceamento muito negativo no passivo corrente e no ativo corrente, cerca de 25% das receitas operacionais de direitos televisivos antecipadas nos próximos 4 anos, no imediato a redução das receitas nas provas internacionais, mas, olhando aqui um bocadinho para a frente, estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados até à data, nas diversas iniciativas de geração de receitas e de contenção de custos, e finalmente as tais operações estruturais de financiamento, a da Ítaca já concluída, reforçando os capitais próprios, e as outras em que estamos a trabalhar, que nos vão possibilitar liquidez imediata, prazos longos de reembolso, custo atrativo, reforçando os capitais próprios, no caso da Ítaca, e que nos possibilitem ganharmos aqui um pouco de tempo para acelerar as iniciativas tendentes ao reequilíbrio económico da Futebol Clube do Porto S.A. E em termos de apresentação, era o que tínhamos. José Pedro Deida da Costa, por esta explicação detalhada. Já se juntou a André Vilas Boas para que Presidente e Vice-Presidente da SAD fiquem disponíveis para esclarecimentos adicionais. À Comunicação Social peço apenas que centrem as questões numa primeira fase no tema que nos traz aqui hoje, que são as contas, depois sim para outros temas da atualidade, e que procurem também fazer apenas uma questão por jornalista para que todos tenham a oportunidade de colocar as suas perguntas. Quem deseja começar? Vamos começar ali com a Ana Sofia Carvalho, da Sport TV. Por jornalista, mas por pessoa também.
Uma para cada um. Uma pergunta e depois vamos vendo conforme decorrem as perguntas. Está bem, Ana? Ok. Então, para o Dr. Pereira da Costa, falava aqui dos 8 milhões de receitas anulados pelos 10 milhões pelos custos operacionais. Evidenciou aí um jogador com a 6,6 milhões. Pode explicar qual o jogador e qual é essa dificuldade dos 6,6 milhões? Os 6,6 milhões diz respeito a duas situações. Portanto, uma que é Portanto, a situação da divergência com o clube representa 3 milhões desses 6, cerca de metade. O restante diz respeito a temas de impostos com gratificações e prémios a atletas. E nesta altura não iríamos dar aqui mais detalhes. Portanto, é um tema que estamos a discutir diretamente com esse terceiro clube. É uma contingência, mas está provisionada, portanto está refletida nas contas, mas não queríamos dar aqui mais detalhes sobre isso. Leonor Hemsworth, TVI, CNN Portugal. Bom dia, uma pergunta para o Presidente André Vilas Boas. Bom dia. Gostava de lhe perguntar, assim, enquanto Presidente do Futebol Clube do Porto, que chegou a este clube com os mais conhecidos 8 mil euros, que emprestou 500 mil euros ao clube, que agora vê este prejuízo de 21 milhões, gostava de lhe perguntar daqui para a frente qual é a estratégia para conseguir que o Futebol Clube do Porto regresse à tal liquidez que teve durante várias épocas seguidas. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Relativamente à estratégia de recuperação da credibilidade e da recuperação financeira do Futebol Clube do Porto, acho que ficou aqui bem explicada na apresentação do Dr. José Pedro Pereira da Costa, relativamente aos passos que queremos tomar a nível de crescimento, posicionamento de marca, nova relação com os associados, crescimento do valor comercial da marca Futebol Clube do Porto e também novas fontes de receitas que queremos gerar a partir desse crescimento. Relativamente ao meu empréstimo, foi uma resposta a uma situação urgente de tesouraria que obrigava a uma resposta imediata, pela qual disponibilizei-me enquanto associado do Futebol Clube do Porto e não seu presidente, para corresponder e fazer face a essa crise de tesouraria que enfrentamos em determinado momento. Portanto, filo de coração aberto e de portista que sou e voltaria a fazer em caso de uma necessidade dessas. Marco Hélio, RTP. Queria fazer uma pergunta ao Presidente Vilas Boas. Vimos aqui vários números e na sua maioria, no tempo recente, maus para o Futebol Clube do Porto. Atendendo a que é preciso, e o Dr. Pereira da Costa fez menção a isso, é preciso reequilibrar, é preciso melhorar este estado, passa obrigatoriamente pela venda dos jogadores. Terá que ser esse o foco do Futebol Clube do Porto nos tempos mais próximos? Sim, toda a atividade do Futebol Clube do Porto assenta também sobre estes 3 eixos, que são os seus direitos televisivos, a qualificação para a Liga dos Campeões e as operações e resultados que estão relacionados com a transferência dos jogadores. Portanto, esta sempre foi o grande bolo da nossa atividade económica e assim será. Portanto, nesse caso específico, decidimos também construir uma equipa competitiva, fazendo investimentos em jogadores jovens, baixando também consideravelmente a média de idades da equipa de futebol profissional, porque sabemos que esta é uma atividade que vai gerar sempre receita para o Futebol Clube do Porto e por isso também todo o investimento que fizemos na parte da direção desportiva, onde reformatamos tudo o que era departamento de scouting, direção desportiva, performance, direção do futebol profissional, direção do futebol de formação, porque esperamos ter sempre resultados que sejam não só dessa atividade que está relacionada com a equipa de futebol profissional, mas também com os jogadores que desenvolvemos na formação. Portanto, isto será sempre a atividade que gerará mais sustentabilidade económica e financeira ao Futebol Clube do Porto e foi uma das razões pelas quais investimos também consideravelmente na equipa de futebol profissional da equipa principal. Há aqui outra parte que está relacionada com a contenção de custos, que queremos gradualmente e no tempo melhorar e tornar mais eficaz, para que também gradualmente se consigam reduzir todos os custos associados com a equipa de futebol profissional. Tiago Marques, Porto Canal. Bom dia a ambos.
A minha pergunta é no sentido daquilo que o Marco acaba por fazer, mas acabava por também questionar os dois, pedia o feedback dos dois noutro sentido. Falou-se aqui de vários parceiros, um dos quais são os adeptos e os sócios do Futebol Clube do Porto. Acredito que, eventualmente, em termos de entrada de dinheiro diretamente, não há uma concorrência em relação às transferências dos jogadores, são valores diferentes, mas tem sido, não desfazendo dos restantes parceiros essenciais, não só por aquilo que é a entrada direta e a adesão àquilo que são as iniciativas do clube, mas também a uma onda que se calhar vai além daquilo que são o relatório e contas, que se vai criando e que vai fazendo com que o Futebol do Porto ganhe também mais força. Sim, isso temos registado com agrado, todo este movimento associativo que se deu no período pós-eleitoral. Portanto, houve quase como um novo renascer da forma como os associados se relacionam com o Futebol Clube do Porto, que ficou bem expressiva nessa compra e receita de lugares anuais e com um número crescente de novos associados, sem sequer termos lançado uma campanha para uma nova angariação de sócios. Portanto, isto é uma fase que estamos a estudar do ponto de vista comercial, é que sejamos a muito curto prazo o segundo clube com mais associados em Portugal, porque o Benfica destaca-se largamente nesse sentido, mas queremos encurtar distâncias para o número de associados relativamente ao Sporting. E a partir daí, desse lançamento, trazer ainda mais gente no seio da família portista. É claro está que temos que agradecer muito esta nova forma de viver Futebol Clube do Porto. Haverá certamente, como todos sabemos, associados que não se identificavam com a forma que o Futebol Clube do Porto estava a ser gerido nesse momento e por essas razões muitos deles regressaram, e temos também um número extensivo de associados do Futebol Clube do Porto que está a pedir para voltar a ser sócio, pedindo novas renumerações do seu antigo cartão de sócio, e isso também é uma ideia que queremos lançar como uma nova campanha para o futuro. Rui Teixeira, SIC. Bom dia. A minha pergunta é para o Presidente André Vilas Boas e vem de alguma forma complementar a questão que foi feita há pouco pelo colega Marco Hélio da RTP, e tem a ver precisamente com a venda de jogadores, que é uma das principais, se não mesmo a principal fonte de receitas do clube. O que lhe pergunto é, tendo em conta essa necessidade de liquidez financeira do clube, se consegue garantir a manutenção, nomeadamente já neste mercado de inverno, de alguns nomes que são preponderantes na equipa e que têm estado em evidência, nomeadamente o Samu, também o Diogo Costa, que tem sido apontado a outros clubes. Ou seja, se é fácil garantir este equilíbrio entre a necessidade das vendas, mas ao mesmo tempo a necessidade da liquidez financeira, e se consegue de alguma forma dar algum tipo de garantia aos sócios e aos adeptos. Sim, nesta fase nós não temos perspectivado que sejam executadas as cláusulas de rescisão dos jogadores ou de compra dos jogadores do Futebol Clube do Porto em janeiro por parte de outros clubes. Portanto, estamos relativamente tranquilos, fizemos este investimento na equipa para que a equipa tenha condições de ser campeã nacional, que é o que todos desejamos, e de se qualificar para a Liga dos Campeões. Portanto, nesta fase não estamos à espera de nenhum ataque aos nossos jogadores. Se assim for, iremos evidentemente remeter às cláusulas de rescisão dos jogadores, que em termos práticos nunca existem senão com um acordo direto entre os clubes por conta dos prazos de pagamento a estabelecer. Portanto, nesse sentido estamos relativamente tranquilos. Esta foi seguramente a equipa que construímos para atacar o campeonato nacional, e estamos confiantes que assim se manterá até junho. Rui Sousa, Record. Aqui, bom dia, Presidente. Para o Presidente, se me permite. Duas questões numa só. A primeira é qual foi o impacto que teve este encaixe com a Ítaca, celebrado esta semana, os 50 milhões que entraram na gestão do clube, na gestão da SAD em termos corrente, de conta corrente, e se os 21 milhões de prejuízo no exercício foram piores ou melhores do que o cenário que imaginava quando ganhou as eleições em abril e depois tomou posse na SAD em maio. Obrigado. Bom, relativamente aos resultados, foram também amplamente debatidos durante a fase da minha campanha eleitoral para ser eleito como Presidente do Futebol Clube do Porto. Portanto, nesse sentido, estávamos relativamente à espera do que poderia acontecer. Temos um período muito curto de atividade, onde sobretudo nos dedicamos a resolver os problemas de tesouraria do clube.
que foi o que criou mais impacto na nossa gestão diária e onde tivemos que agir proativamente com os sócios e adeptos do Futebol Clube do Porto que nos ajudaram e que voltamos a agradecer a sua ajuda porque acabaram por subscrever este papel comercial na ordem dos 12 milhões de euros que nos permitiu basicamente continuar a atividade corrente da sociedade. Portanto, nesse aspecto estávamos mais ou menos à espera. Evidentemente ninguém gosta de receber a notícia de que não tínhamos nenhuma liquidez disponível para fazer face às despesas correntes da sociedade. Sobre a sua primeira pergunta... Sim, basicamente este será uma resposta mais para o Zé Pedro. O nosso objetivo é também continuar a liquidar dívidas que temos com clubes, agentes, fornecedores. Temos até 31/12 uma série de responsabilidades a assumir com clubes, decorrentes não só de compras que foram feitas anteriormente pela anterior administração, mas também com compras que efetivamos neste mercado de transferências. Portanto, será a regularização destas dívidas, porque no caso da aplicação do dinheiro que está retido para melhoria da infraestrutura do Estádio do Dragão, será durante o Feasibility Study da Legends. Portanto, será executado durante o prazo deste ano até sensivelmente... 15 milhões. Os 15 milhões, sensivelmente até junho de 25. Mais alguém que ainda não tenha tido a oportunidade? André Cruz, Mais Futebol. Bom dia. Uma pergunta para o Dr. Pereira da Costa. Falou aí do desbalanceamento entre o passivo corrente e o ativo. Que estratégias é que têm pensadas neste ano para fazer face a essa receita que têm a receber? Que essencialmente temos que gerar liquidez para conseguir fazer face a esse déficit e é um pouco aquilo que foi ali descrito. Portanto, quer a operação da Ítaca vai ajudar, as outras operações de financiamento que estão em curso também nos vão ajudar, sendo que uma delas em particular estamos a apontar para prazos de reembolso bastante longos e, portanto, que nos vão dar tempo para fazer o tal reequilíbrio da sociedade. Portanto, a única maneira de fazer face a isso no curto prazo, com certeza, é cedendo a liquidez através de dívida que nos permita pagar a dívida, no fundo, e refinanciar com o tal prazo mais longo e custo mais baixo. É um pouco isto. Bruno Monteiro, Jornal O Jogo. Bom dia, para o Presidente ou para o Dr. Pereira da Costa. Há pouco o Dr. falou em valores à volta dos 20 ou 30 milhões que seriam necessários para reequilibrar as contas com transações de passos dos jogadores. Esse é um valor, entre aspas, fixo ou poderá variar de ano para ano? Vamos lá ver, esse é um valor para a estrutura de receitas e de custos atual. Portanto, se conseguirmos incrementar, por um lado, incrementar receitas e no curto prazo aquelas que nos parecem que são mais acionáveis, são as tais receitas comerciais, a bilhética, os lugares anuais, o Corporate Hospitality. Os investimentos que vamos fazer no Estádio do Dragão vão de certeza gerar mais receita e, portanto, essa frente de incremento de receitas parece-nos que é bastante acionável e possível. Por outro lado, temos que também atuar nos custos e reduzir os custos. Portanto, subindo receitas e reduzindo os custos, vamos ficar menos dependentes ou vai ser necessário fazer menos do que os tais 20 a 30 milhões em termos de resultado com as transações de passos de jogadores. Também, por outro lado, se conseguirmos ir refinanciando a dívida com custos mais baixos, os encargos financeiros também tendencialmente irão reduzir-se. Portanto, eu penso que teremos atingido o pico o ano passado com os 29 milhões de encargos financeiros. Portanto, em princípio, este ano vamos começar a ver aqui alguma redução, porque a nova dívida que estamos a contratar e um exemplo disso é o papel comercial a 5%, mas a restante dívida que estamos a contratar é a custos claramente mais baixos. Portanto, tudo isto são coisas que nos vão possibilitar ficar menos dependentes da necessidade de ter que gerar essas mais-valias. Agora, não deixa de ser verdade que os clubes portugueses vão estar sempre, e aí já não é só o Futebol Clube do Porto, todos eles vão sempre depender de fazer uma parte dos seus resultados
pelas transações com passes, mas a nossa ideia é ficarmos menos dependentes e com necessidades de fazer menos resultados do que aquelas que temos hoje. Não havendo questões dos 3 jornais que faltam, podemos passar a palavra ao repetente Marco Hélio da RTP e fechamos com esta questão, sim. Eu queria fazer uma pergunta ao Dr. Pereira da Costa. Há pouco na sua alocução falou em determinado momento do Futebol Clube do Porto voltar a ser um clube normal, referindo-se à questão dos pagamentos, neste caso a fornecedores que estavam em atraso. Eu pergunto-lhe, e não tanto na vertente económica, mas até que ponto é que o facto de o Futebol Clube do Porto voltar a querer ser um pagador normal, um clube normal, como o doutor disse, tem dificultado a vossa tarefa de procurar novas formas de colocar o Porto nos eixos? Ou seja, se a credibilidade do clube está de alguma forma afetada por aquilo que disse não ter sido um clube normal nesse aspecto de pagamentos nos últimos tempos? Desde logo afeta a atividade no dia-a-dia, ter todos os dias credores a reclamar dívidas. Portanto, desde logo há aqui uma falta de tempo disponível, quer dizer, perdemos muito tempo, e aqui não sou só eu, mas os meus colegas todos os dias recebem nas suas áreas respectivas pedidos do fornecedor X que está aflito e que precisa de pagar salários. Quer dizer, isto não é claramente o desejável, não é? Relativamente aos clubes a quem devemos por transferências de jogadores, acaba por ser uma área que é também exigente, porque são pagamentos imperativos, enquanto que os primeiros pagamentos a fornecedores, e daí talvez os saldos vencidos se terem acumulado, enquanto os pagamentos a fornecedores não fazem parte do controle e da monitorização da UEFA. Portanto, a UEFA não controla os pagamentos a fornecedores gerais, controla os pagamentos a clubes. E, portanto, nessa área, atrasos significam negociações de extensões de prazos de pagamento, negociações de dívidas vencidas. E tudo isso é tempo perdido que podia ser ocupado de uma forma bastante mais produtiva se fôssemos o tal clube normal, não é? Agora, penso que pelo lado, olhando para isto um bocadinho pelo lado positivo, acho que é de realçar a paciência e a colaboração que temos vindo a ter até à data, por parte, nomeadamente, dos nossos fornecedores gerais, mas destes parceiros e de outros clubes de futebol, muitos deles que acabaram por estender prazos de pagamento, porque nós no início tínhamos 12 milhões no imediato em maio, mais 16 milhões em junho, e portanto nós cumprimos o controle de junho, não pagando 100% de tudo o que tínhamos que pagar. Portanto, uma parte foi diferindo pagamentos que tínhamos. E portanto aí houve paciência, houve colaboração, é de registar essa paciência, e acho que a pouco e pouco estamos a reganhar a credibilidade junto dos nossos parceiros, avisando para as dificuldades que temos de tesouraria no imediato, procurando definir prazos que sejam fazíveis e cumpríveis. Portanto, a melhor forma de ganhar credibilidade, pensamos nós, é dizer, olha, nós não conseguimos pagar agora, mas neste prazo vamos conseguir fazê-lo e depois cumpri-lo. Pronto, e é isso essencialmente que temos vindo a fazer. São processos difíceis e que exigem tempo, e aqui não é só, mais uma vez, a área financeira. A área jurídica é uma área crítica de suporte a tudo isto, porque muitos destes acordos acabam por se consubstanciar também em aditamentos aos contratos, etc. E depois todas as áreas que tocam com estes parceiros recebem este tipo de pedidos e de solicitações, e portanto todos nós, e aqui estou a olhar para os meus colegas aqui mais no dia-a-dia, não sei quantificar o tempo que gastam a gerir isto, mas posso-vos garantir que é um tempo muito significativo. Portanto, quando nos conseguimos libertar desta carga em termos de preocupações e em termos de trabalho, acho que vamos estar claramente mais libertos para funções mais produtivas e que acrescentem mais valor ao clube.
Fechamos, portanto, esta conferência de imprensa, agradecendo mais uma vez a presença de todos e desejando a continuação de um bom trabalho e um bom dia. Obrigada.